Olá, pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula nossa, porque nós que fazemos essa videoaula, todas as videoaulas, não é somente eu, né? Esse material que eu trago para vocês são sugestões dos meus amigos, das minhas amigas, né? Das pessoas que eu conheço e das pessoas com as quais entram em contato comigo e pedem sugestão de temas. Então eu vou arquivando e na medida do possível eu vou tirando esses temas. E como nós estamos fazendo uma série de vídeos analisando e refletindo os artigos do professor doutor Ricardo Santos Davi, especialista em educação. Hoje nós vamos refletir sobre mais um dos seus artigos. Este professor que é uma unicidade, né, na educação brasileira, que mora numa pequena cidade do nosso país, mas que faz toda a diferença com a sua dedicação e qualidade à educação, se preocupando sempre com a educação das crianças, a educação e a formação cidadã das crianças e dos jovens, né? Ele não instrui somente, ele educa, né? Ele educa para a vida, ele educa para que o jovem e a criança possa mais tarde enfrentar o mercado de trabalho e enfrentar os desafios que a sociedade vão trazer para ele, que são muitos nesse mundo globalizado e competitivo no qual nós vivemos. Então, que nós possamos seguir o exemplo do professor Ricardo Santos Davi e, junto com ele, buscarmos ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens um, um ensino de qualidade presente na subjetividade de cada aluno, né? Que seja individual e ao mesmo tempo coletivo, que se apresente para os alunos respeitando as suas subjetividades, mas ao mesmo tempo a socialização entre ambos os alunos, né? Entre o conjunto de alunos que nós temos em sala de aula, que nós possamos modificar a história da educação brasileira, né, que tem sido uma história tão triste, né? Nós não alcançamos notas boas, índices bons, estatísticas boas nos exames de qualidade do ensino, no PISA, no Enem, no IDEB e em tantos outros exames que são feitos para verificar como anda a qualidade do nosso ensino. Então, infelizmente, nós temos visto que a qualidade do ensino no Brasil, ela ainda precisa ser muito melhorada. Temos escolas sucateadas, professores que precisam fazer pós-graduação, que precisam fazer cursos, né, para se atualizarem, que precisam ler mais, que precisam de mais apoio, mais incentivo das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, que precisam ter o piso salarial respeitado, né? Que precisam dos seus salários em dia e dos incentivos, porque sem incentivo a gente não consegue trabalhar e fazer um trabalho de qualidade. Então, que nós possamos levar essa educação tão desejada por muitos, tão criticada pelos colunistas da maioria da imprensa brasileira, que não sabe o que é o dia a dia de uma sala de aula quente, sem ventilador, sem janelas, com as carteiras, na maioria quebradas, os alunos sentados, muitas vezes dois em uma carteira só, as lousas ainda são aqueles quadros negros, o giz ainda é aquele giz de pó que muitas vezes suja a nossa roupa, respiramos aquele pó do giz. Então, esses colunistas, esses jornalistas que falam nas revistas, que eu leio muito nos jornais,
eles não conhecem o dia a dia do professor e muito menos o dia a dia do aluno que se sacrifica todos os dias, anda a pé vários e vários quilômetros, às vezes com fome, cansado, o aluno da noite que trabalha durante o dia para ir para a escola. Então, que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa educação, nós professores, juntos e unidos, não competindo uns com os outros, mas sendo parceiros, como eu já falei aqui nos meus outros vídeos, sendo parceiros trabalhando em equipe em busca de uma educação que olhe para o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e também o nosso futuro, o futuro dos professores, né? Futuro das escolas, né? Da parte física das escolas, porque as crianças, quando chegam na escola, elas chegam cheias de vontade de aprender. E se elas não encontram um ambiente confortável, um ambiente que ofereça um ensino, aprendizagem de qualidade, elas vão perdendo aquela vontade ao longo dos anos. E o que ocorre? A evasão escolar que nós temos visto se tornar cada vez maior, né? Aqui no meu estado, o Rio Grande do Norte, a evasão, depois da pandemia, a evasão escolar, se tornou grande demais, um dos maiores índices, né? Então, como trazer esse aluno de volta para a escola? O principal é fazer com que ele nunca saia da escola, dar elementos, suporte, recursos, ferramentas para que ele permaneça na escola, né? Incentivos para que ele goste de estar na escola, incentivá-lo, porque a escola, além de educar, ela forma cidadãos, ela contribui para que a sociedade tenha cidadãos bons, né, que sejam virtuosos. Então, esse é o papel da escola, instruir e educar. Ela tem dois papéis ao mesmo tempo, né, a nossa escola brasileira. E é por isso que nós temos tanto cuidado com ela. Então, hoje nós vamos refletir sobre mais um artigo do professor Dr. Ricardo Santos Davi e vamos falar do artigo intitulado Leitura, Inferências na obra de Fernando Sabino. Então, nós vamos conhecer o conceito de inferências, vamos ler a obra A Piscina, que é ela que é estudada neste artigo, e vamos conhecer um pouco dessas inferências sendo trabalhadas em sala de aula. Né? E para começar, eu trago para vocês o, o conceito de inferências, né? O que inferências, a importância da inferência para a interpretação textual, né? Que importância tem essa inferência? Então, o texto não se reduz à palavra, por isso é importante aprender a ler outras linguagens, não só a escrita. Antigamente, aprendia-se a ler somente textos literários, não havendo a preocupação de como os textos não literários seriam lidos. Atualmente, busca-se formar cidadãos, portanto, a leitura ganhou novo significado. Ler é um exercício. Levantar hipóteses, analisar, comparar, relacionar são passos que auxiliam nessa tarefa. Entretanto, existe uma habilidade que merece destacar, que é a inferência. Segundo o dicionário Howais, inferir é concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios, deduzir. Entretanto, na prática, como isso pode ajudar na interpretação? Ao ler um texto, as informações podem estar explícitas ou implícitas. Inferir é conseguir chegar à conclusão a partir dessas informações. Então, já tem-se com esse conceito de inferência que é preciso usar o raciocínio lógico, né? O pensamento cognitivo, o raciocínio lógico que vai levar o seu aluno a interpretar, a buscar os elementos que não são ditos pelo texto assim
escritos, mas que estão subentendidos, que estão nas entrelinhas, que estão implícitos, muitas vezes escondidos e são ditos de outra forma. Então, isso é o que é inferência e isso é o que o professor Ricardo Santos Davi traz no seu artigo para a gente debater. Então, ele diz no seu artigo que inferência, né? Por, ele diz assim: ao contrário do que muitos acreditam, a inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a escrita. Falar em leitura remete à questão da produção de sentidos constituídos no contexto de interação recíproca entre autor e leitor via texto, os quais se expressam diferentemente de acordo com a subjetividade do leitor, seus conhecimentos, suas experiências e seus valores. Nesse caso, pode-se dizer que o texto constrói-se a cada leitura, não trazendo em si um sentido pré-estabelecido pelo seu autor, mas uma demarcação para os sentidos possíveis. Então, aqui nós vemos que as inferências dos textos, elas são produzidas a partir da subjetividade do leitor, né? Do conhecimento de mundo que esse leitor tem, das suas experiências, das suas vivências e suas leituras. Então, a partir da leitura do texto, esse texto vai criando sentido, vai criando as inferências, o leitor vai achando os elementos que estão explícitos e implícitos no texto, né? Aqueles elementos que fazem parte do texto, ao qual a qual a interpretação vai sendo construída ao longo da leitura, o leitor vai fazendo essas inferências, vai trazendo para si os elementos que não estão ali demarcados, prontinhos, não. É preciso saber fazer uma leitura produtiva, uma leitura gradual, uma leitura que eu diria dinâmica. Por que dinâmica? Porque ela não é estática, ela está movendo o seu pensamento, ela está fazendo com que você, a todo tempo, ao ler, esteja tomando decisões, esteja criando inferências, esteja participando da leitura e sendo um agente ativo naquele texto. Você passa a ser um agente ativo. Isso aqui é inferências textuais, né? Voltando aqui para o artigo, né? O Ricardo diz que o presente artigo pretende fazer uma reflexão teórica sobre o papel da leitura, o que será, não obstante, que garante a organização desses sentidos por parte do leitor. Ele faz essa pergunta, né? Que processo cognitivo permite ao leitor atribuir coerência ao texto, imprimindo nele a sua interpretação? O processo inferencial, ele responde. É este processo que vai permitir e garantir a organização dos sentidos elaborados pelo indivíduo na sua relação com o texto. É a partir dele que o estabelecimento das relações entre as partes do texto e entre estas e o contexto torna-se possível, fazendo dele uma unidade aberta de sentido. Acredita-se que, além de favorecer a organização das relações de significado dentro do texto, o processo inferencial permite destacar a malha ou teia de significados que o leitor é capaz de estabelecer dentro do horizonte de possibilidades que é o texto. Então, nós temos aqui um texto para fazermos uma análise, né, tirarmos as inferências textuais, nós vamos ver daqui a pouquinho, e o texto do escritor Fernando Sabino, intitulado A Piscina, e eu volto a dizer, as inferências são produzidas, as inferências textuais são produzidas a partir da leitura
do aluno, né? O aluno, ele vai descobrindo aos poucos, ele vai sendo um agente ativo, ele vai sendo ele vai sendo mais eu diria até que mais um autor dentro do texto, porque existe o texto que o autor criou e existe o texto que é criado no raciocínio lógico do leitor, né? No pensamento cognitivo, naquela leitura que ele faz, ele vai criando todo o ambiente, todo um cenário, vai criando as personagens, vai fazendo as inferências, vai localizando onde estão as informações, onde se passa, o que ocorre, ele vai fazendo descobertas, e essas descobertas levam ao espanto, muitas vezes, né, à admiração pela forma como o texto foi escrito, como o texto se desfaz, a curiosidade, as coisas que o texto traz de curiosidades, que despertam mais curiosidades ainda, né? A busca da investigação. Então, essas inferências textuais que o eleitor vai descobrindo traz essas informações, essa avalanche de necessidades, admiração, curiosidade, investigação, reflexão, criticidade. Então, é por isso que é preciso levar para a sala de aula bons textos, textos que façam com que o aluno crie expectativa diante daquilo que ele está lendo, que ele possa tirar inferências capazes de ele fazer um processamento lógico no seu pensamento que descubra certos sentidos e certas coisas que não foram ditas explicitamente no texto, mas que estão ali, né, de uma certa forma que estão ali para serem descobertas, né? Então, o bom escritor, ele consegue escrever um texto, como o Fernando Sabino escreveu o texto A Piscina, de uma forma que o aluno, ele fica preso ao texto e ele faz descobertas maravilhosas, ele faz inferências textuais gigantescas, ele consegue descobrir na sua leitura elementos que poucos, só um leitor ativo, um leitor recorrente, um bom leitor, né, que vai descobrir. Então, é um bom exercício para leitura em sala de aula, fazer essas inferências, buscar dos alunos essas inferências textuais. Então, a gente vai ver o conceito de inferência desde a sua criação, como traz aqui o professor Ricardo Santos Davi. Ele diz que em 1939, Hayakawa propunha a seguinte definição de inferência, né? Vamos saber aqui o que era inferência em 1939. Uma asserção sobre o desconhecido feita na base do conhecimento, né? Então, uma asserção sobre o desconhecido feita na base do conhecimento. Como eu já disse, é uma, um elemento que se tira sobre aquilo que é desconhecido, mas que é feito em cima do nosso conhecimento, do conhecimento do nosso aluno, conhecimento que ele traz já para a sala de aula, né? E o conhecimento que ele também adquiriu em sala de aula. Então, vamos, vamos para o MC Liot. Eu recebi um aviso aqui da minha câmera que parece que o vídeo vai pausar dentro de instantes. Se o vídeo pausar, eu farei outro, né? E eu voltarei com o vídeo 2. Peço desculpas a vocês, eu pensei que esse problema tinha sido corrigido, mas pelo visto parece que continua o problema. Então, se o vídeo pausar, eu volto continuando do ponto onde ele pausou, certo? Vamos aqui para MC Leold, que diz: MC Leold é um linguista que avança e especifica a noção de Hayakawa, descrevendo inferência como uma informação cognitivamente gerada
com base em informações explícitas, linguísticas ou não linguísticas, desde que em um contexto de discurso escrito, contínuo e que não tenha sido previamente estabelecido. Então, vocês veem que é tudo aquilo que eu já falei no início, né? Aí, o Ricardo traz o Frederiksen, outro linguista, que combina muitos dos elementos de cada uma dessas definições, que diz, né? O Frederiksen, ele diz, inferência ocorre sempre que uma pessoa opera uma informação semântica, isto é, conceitos estruturais proposicionais ou componentes de proposições para gerar uma nova informação semântica, isto é, novos conceitos de estrutura proposicionais. Qualquer conhecimento semântico que é gerado desse modo é inferido, né? Então, conceitos semânticos, aqueles conceitos que são criados a partir do leitor, né? Da leitura que o leitor tem daquele texto. Por isso que eu digo que você tem que trazer sempre para a sua sala de aula bons textos. Não que precise, que o escritor precise ser de renome, um escritor com prêmio Nobel, um escritor muito conhecido, não. Existem muitos bons escritores brasileiros, né? É, latinos que têm bons textos. Então, que você também possa explorar os textos dos escritores brasileiros, principalmente os escritores contemporâneos. Nós temos maravilhosos escritores contemporâneos que escrevem crônicas, artigos de opinião e outros textos mais que são belíssimos. Que nós possamos dar a oportunidade desses escritores poderem chegar à sala de aula e serem trabalhados, serem estudados pelos professores e pelos seus alunos. Então, o Ricardo diz aqui, em todos esses conceitos pode-se observar um ponto em comum. As inferências ocorrem na mente do leitor. Como afirma Flude, o texto existe, o leitor infere. O que eu disse no início, o texto está ali, existe o texto, a piscina de Fernando Sabino, mas quem vai fazer a inferência textual, quem vai demarcar aqueles elementos que estão explícitos e implícitos no texto, quem vai conferir aqueles elementos, quem vai processar os elementos que não aparecem no texto, mas que serão reconhecidos pelo leitor, será o nosso leitor, será o nosso aluno. Então, uma primeira constatação é a que a inferência não está no texto, ela é uma operação que os leitores desenvolvem enquanto estão lendo o texto ou após terem completado a sua leitura. O texto serve como um estímulo para a geração de inferências. Então, é, vocês estão vendo que é o que eu já falei, né? Inferência é, pois, uma operação mental em que o leitor constrói novas proposições a partir de outras já dadas. Não ocorre apenas quando o leitor estabelece elos lexicais ou organiza redes conceituais no interior do texto, mas também quando o leitor busca extratexto, informações e conhecimentos adquiridos pela experiência de vida com os quais preenche os vazios textuais. O leitor traz para o texto um universo individual que interfere na sua leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por contexto psicológico, social, cultural, situacional, dentre outros. Então, como eu já falei, a inferência ela é encontrada com base no conhecimento que o aluno tem, né? Ela é encontrada no texto com base na experiência, nas vivências que o seu aluno, professor, ele tem. Então, é por isso que certos textos devem ser adequados para cada ano letivo, né? Esta é a importância do livro, do material didático, do livro didático. Respeitar o ano letivo em que o aluno se encontra para que ele possa fazer
leituras que são do seu que estão ali na sua competência, do que ele pode processar, e logicamente, né, que são compatíveis com as suas vivências e experiências de mundo, né. Então, nós não adianta nós trazermos textos, com uma linguagem rebuscada, com uma linguagem culta, que o aluno do quarto, quinto ano não vai compreender. Ele vai fazer uma leitura superficial, para que ele possa fazer uma inferência textual, para que ele possa ler o texto e, dentro desse texto, criar o seu próprio texto, criar as suas inferências textuais. Ele precisa ter maturidade de leitura, né? Por isso que o texto deve se adequar ao seu mundo, deve trazer coisas que despertem a curiosidade do leitor, a curiosidade do aluno, que ele possa fazer inferências textuais baseadas naquilo que ele experimenta todos os dias, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, né? Que ele possa se deliciar com a leitura, fazer inferências textuais, bacanas, que ele possa criar o seu outro texto em cima daquele texto do escritor, baseado naquilo que ele estuda todos os dias na sala de aula, com você, professor, com os demais professores, naquilo que ele lê na biblioteca, naquilo que ele vê na internet, em casa, naquilo que ele vê no caminho da escola. As inferências textuais, elas preenchem, como diz o Ricardo, esses vazios que são deixados pelo texto. Muitas vezes o escritor deixa esses vazios propositalmente, né? Ele deixa esses vazios para serem preenchidos pelos alunos, né? Pelo leitor. Então, por isso que é tão importante o trabalho da leitura em sala de aula. Não é apenas chegar, xerocar um texto, produzir um texto impresso e dar para os alunos lerem. Não, é preciso fazer todo um planejamento, né? É preciso fazer um plano de aula, de como se vai trabalhar com aquele texto, que elementos aquele texto vai trazer para de despertar o saber, a curiosidade do seu jovem aluno, da sua criança. Então, se preocupe em trazer textos que se adaptem às experiências de mundo dos seus alunos, que despertem os alunos para criarem novas inferências textuais, que, que eles possam preencher esses vazios que o texto deixa e os vazios existenciais que eles trazem para a sala de aula, que são grandes, né? Agora eu mudo um pouco falando sobre a psicanálise. Muitas vezes os nossos alunos, eles chegam com um vazio, né? Um vazio, um sentimento de vazio dentro de si. Eles não sabem o porquê estão ali na escola, para o que eles fazem todos os dias na escola. Eles não têm objetivo, eles estão desestimulados. Então, que nós possamos trazer textos que incentivem, que motivem, que deem caminhos para que os nossos alunos possam criar outros textos a partir daqueles, possam fazer inferências textuais bacanas, curiosas, preencher os seus vazios existenciais, os vazios dos textos, as lacunas, certo? Combinado assim? Então, o leitor, aqui no artigo do Ricardo, o leitor traz para o texto um universo individual que interfere na sua leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por contexto psicológico, como eu já falei agora, social, cultural, situacional, dentre outros. Então, se o teu leitor, se o teu aluno, ele está bem emocionalmente, o pensamento dele, a leitura que ele vai fazer, as inferências textuais que ele vai fazer do texto, será será baseada naquele ambiente emocional que ele se encontra. Se ele está passando por algum problema emocional, ele vai fazer outras inferências textuais,
o texto que ele cria, as inferências textuais que ele descobre, são motivadas a partir das suas emoções, a partir dos seus sentimentos, a partir do lado social, da sociedade na qual ele convive, a cultura que ele tem, a situação que ele está vivendo no momento. Então, tudo isso é necessário, é preciso e é utilizado pelo aluno para ele fazer as inferências textuais. É por isso que é tão bacana trabalhar com produção textual, leitura e produção textual em sala de aula e respeitar a subjetividade de cada aluno, como eu sempre digo, de cada criança, de cada jovem. Então, o Ricardo fala o seguinte: várias perguntas podem ser levantadas a respeito do processo de inferir. Como as inferências são geradas? Qual a atuação da memória durante o processo de inferir? Como as inferências são mentalmente representadas? Quando uma inferência é produzida? Quais os tipos de inferências existentes? Que influências contextuais agem sobre o processo? Em que grau as inferências dependem do contexto? Então, para vocês verem, né, as perguntas, aí as inferências, elas também são utilizadas na inteligência artificial. A inteligência artificial se preocupa em construir modelos de processos envolvidos na compreensão, conectados ao discurso e à geração de inferências. Chang e Abelson, dois linguistas, por exemplo, criaram a possibilidade de reconhecimento inferencial através de perguntas e respostas. Teóricos da inteligência artificial sustentam que a geração de inferências é um fenômeno que ocorre simultânea e sequencialmente durante o processo inferencial dos textos. Vários modelos de processo inferencial têm sido por eles testados. Linguistas cognitivos tomam uma dentre duas posições quanto à compreensão de sentenças e o processo de inferência, ou sugerem que o ouvinte extrai da estrutura profunda relações do input da sentença, que se armazenam na memória por meio de traços binários, ou sugerem que o ouvinte constrói ativamente uma representação interna para as sentenças. Os que tomam a primeira posição são chamados de teóricos da linguística objeto. Os que adotam a segunda postura são chamados teóricos de assimilação. Então, vocês veem que a inteligência artificial ela é baseada em sinapses. A inteligência artificial ela simula o cérebro humano, né? Ela tem as sinapses que são interligadas, os programas que usam inteligência artificial, os robôs, os softwares, né? O que nós vemos muitos hoje na internet, né? Os robôs, os vários robôs do Facebook, do Instagram, dessas redes sociais. Então, alguns trabalham com inferências. Você dá uma resposta ao robô, ao programa, e com base no que você respondeu, ele vai inferir, ele vai buscar compreender, ele vai fazer inferências em cima do que você respondeu e trazer novas propostas, né? Trazer um novo texto. É como se ele construísse uma, uma nova aprendizagem para si. E é como o nosso aluno, né? O nosso aluno, o robô se comporta como a mente de um jovem, né? O jovem, quando ele faz uma leitura, ele cria um conhecimento, né? E aquele conhecimento fica armazenado, né? As inferências que ele fez do texto ficam arquivadas em sua memória. Desse mesmo jeito, é a inteligência artificial, que simula o cérebro humano. Inteligência artificial já diz, é a inteligência que é artificial, que trabalha simulando o cérebro humano, que tem as sinapses, né, com que um neurônio que
trabalham as redes neurais, trabalham o neurônio bem direitinho, que são ligados um com o outro, e ali tudo é baseado no conhecimento que os programadores têm, né, da mente humana, e eles conseguem hoje fazer com que a inteligência artificial se aproxime bem muito da mente humana. Então, os robôs, eles são capazes de fazerem inferências textuais brilhantes, muito melhores, né, do que nós humanos, porque eles são produzidos para trabalharem mais rapidamente, darem respostas mais rapidamente, né? Eles processam muito mais rápido do que a gente as informações. Então, muitas vezes eles conseguem ser melhores do que a gente, do que os nossos alunos, porque eles são trabalhados para isso, né? São milhões de códigos binários, né? São códigos, algoritmos, rotinas que esses robôs são programados, certo? Então vamos lá para mais uma coisinha do artigo, análise inferencial. Aí nós vamos agora analisar o texto Piscina, do nosso querido escritor Fernando Sabina. Ele foi dividido em 10 pausas. Após cada pausa, os alunos responderam oralmente ou por escrito as perguntas feitas pelo pesquisador. Nós vamos ver só algumas dessas perguntas, né, e algumas respostas. A cada intervalo de texto, segue-se um conjunto de perguntas. Recapitulando, os 3 tipos de perguntas são as objetivas, as inferenciais e as avaliativas. A entrevista foi apenas parcialmente estruturada, pois à medida que o aluno inferia perguntas não previstas, eram elaboradas. Uma resposta inferencial muitas vezes exige uma nova pergunta além das previamente estabelecidas. Por isso, a série de perguntas sobre o texto serviu apenas de roteiro ao pesquisador. Então, a primeira parte, o título do texto é Piscina, e a primeira pergunta objetiva é: o que é uma piscina? As perguntas inferenciais: você já nadou em uma piscina? Onde? Você é sócio de algum clube? Você tem piscina em sua casa? Onde você já viu uma piscina? Sobre o que o texto vai falar? Invente uma possível história para esse título. Aí a pergunta avaliativa: você gosta de nadar? Aí vem segunda parte. O autor apresenta as circunstâncias. Era uma esplêndida residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. As perguntas inferenciais que são feitas: onde fica a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como você imagina que seja a região onde está a residência? Como é uma esplêndida residência? Como são as pessoas que nela moram? Como é a vizinhança? Invente uma continuação para a história. Terceira parte do texto que diz: pena que a favela, com seus barracos grotescos, se alastrando pela encosta do morro, comprometessem tanto a paisagem. Perguntas inferenciais: como são barracos grotescos? Porque eles se alastravam pela encosta do morro. Por que é pena existir uma favela por perto? Descreva a favela. Como você acha que devem ser as pessoas que moram na favela? Quarta parte: exposição de circunstâncias. Mais uma parte do texto. Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espionando o jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando. Aí, quinta parte. Sim, ainda eu trago as perguntas inferenciais dessa parte. Por que as mulheres e as crianças ficavam olhando em direção à casa? O que elas pensavam? Cria uma continuação para a história.
Quinta parte do texto. Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônico no terraço e a mulher um banho de sol estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto. Perguntas inferenciais. Naquela manhã de sábado, quem tomava gin tônico no terraço? Quem era ele? Como estava a mulher? Quem os observava pelo portão entreaberto? Quem você acha que era? O que queria? Para que estava ali? Sexta parte, continuando o texto. Era um ser encardido cujos molambos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata na mão e estava parada à espreita, silenciosa, como um bicho. Por um instante, as duas mulheres se olharam separadas pela piscina. Aí as perguntas inferenciais que foram feitas aos alunos. As duas mulheres se olharam separadas pela piscina. Evidencia as diferenças entre a dona da casa e a mulher da favela quanto à habitação, ao vestuário, à postura física, à ocupação da manhã de sábado. O que vai acontecer agora? Vocês viram que eu trouxe já 6 partes de um texto, do texto A Piscina, de Fernando Sabino, que foram estudadas, né, nesse artigo, pelo professor Ricardo Santos Davi com os seus alunos, e ele faz essas perguntas inferenciais. E eu paro aqui para discutir com vocês essas perguntas inferenciais que eu disse agora. As duas mulheres se olharam separadas pela piscina. Evidencia as diferenças entre a dona da casa e a mulher da favela quanto à habitação, ao vestuário, à postura física, à ocupação na manhã de sábado, o que vai acontecer agora. Então, o aluno ele vai construir inferências textuais, ele vai apresentar a você a sua visão, as suas inferências sobre a habitação, a respeito do que você está pedindo, as diferenças da habitação, né, da dona de casa para a mulher da favela, do vestuário, da postura física. Ele vai trazer o que ele deduziu, o que ele conseguiu processar dessas informações que você deu para ele, o que ele conseguiu construir, que espaços vazios, né, nesse texto, nessa sentença do texto, ele conseguiu formular, né, sobre essa dona de casa e essa mulher da favela que conversam. E o que vai acontecer agora? Além de fazer essas inferências textuais, ele vai dar uma resposta textual, ele vai produzir um pequeno texto com base no que ele leu. Ele vai construir, como eu disse, as inferências textuais são baseadas, são criadas, é um novo texto, é o texto produzido a partir do conhecimento do teu aluno. Então, o que vai acontecer agora com essas mulheres que se olham separadas pela piscina, né? A mulher dona de casa e a mulher da favela. Então, sétima parte, que é o início do clímax do texto de Fernando Sabino, que diz: de súbito pareceu à dona da casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar os olhos dela. Ergueu-se um pouco, apoiando-se num cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Vamos ver quais são as perguntas inferenciais. Por que a mulher dona da casa sentiu terror com a aproximação da outra mulher? O que a dona da casa pensou? Para que a mulher da favela entrou na residência? O que de fato ela queria entrando pelo portão? Então, essas perguntas inferenciais vão ajudar o seu aluno a produzir e processar aquela leitura que ele fez, o seu pensamento cognitivo, o seu pensamento lógico, vai trazer as respostas necessárias para essas questões que você está fazendo para ele, a partir do conhecimento que ele tem, de outras leituras, da leitura do texto, de outras vivências, do conhecimento de mundo, da sua forma como ele se encontra emocionalmente, como nós já falamos aqui, do seu lado social, do seu lado cultural.
ele vai dar as respostas para você. As perguntas inferenciais terão respostas com base no modelo situacional no qual se encontra o seu aluno, né? No modelo comportamental, no modelo cultural, no modelo psicológico, emocional. As respostas serão dadas com base em como se encontra aquele aluno na sua subjetividade. Então, a oitava parte do texto já diz: já transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio, e agora colhia água com nata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça, e em pouco sumia-se pelo portão. Perguntas inferenciais. Por que a mulher da favela decidiu encher a lata na piscina em vez de buscar água no local de costume? De que forma a invasora colheu a água da piscina? Sempre a olhá-la em desafio. Por que o olhar em desafio? Pergunta sempre traz um porquê, né? A nona parte do texto diz o seguinte: lá no terraço, o marido fascinado assistiu a toda a cena. Não durou mais de 1 ou 2 minutos, mas lhe pareceu sinistra, como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate. As perguntas inferenciais foram: quem eram os combatentes? Qual era o objeto do combate? Que combate era esse? O que significa fascinado neste contexto? O que vai acontecer agora? E a décima parte é o desfecho e solução do conflito. Não teve dúvida. Na semana seguinte, vendeu a casa, né? E aí, as perguntas inferenciais dessa última parte é: por que o dono vendeu a casa? Qual foi a causa de o marido ter vendido a casa? Se você fosse o dono da casa e esse fato tivesse acontecido com você, você venderia a casa? Por quê? Qual seria a sua reação? Que providências você tomaria? Então vejam que estas perguntas dessa décima parte já nos remetem, já leva o aluno para dar respostas com base no seu pensamento subjetivo, né? Com base naquilo que ele conseguiu extrair do texto, né? Da sua compreensão e também da sua forma como ele se encontra emocionalmente naquele momento em que ele leu aquele texto, daquela favela, perto de uma mansão, que uma mulher vai buscar água, tira a água da piscina, o homem estava bebendo seu gin, ficou olhando, admirado, fascinado, né? E tudo isso aconteceu no texto A Piscina. Então, as perguntas inferenciais dessa décima parte, elas são estritamente necessárias para que nós encontremos nas respostas dos alunos como eles se encontram. Muitas vezes, uma resposta que é dada para um exercício como esse, um exercício interpretativo, um exercício que se busca extrair dos alunos as inferências textuais, nós conseguimos descobrir certas vivências, certas dificuldades, certos medos, certos problemas que os nossos alunos estão enfrentando a partir das suas respostas. Parecem perguntas bobas, parecem perguntas simples, e as respostas que eles dão é, são, são muitas vezes respostas que mostram como eles se encontram naquele momento, como estão vivendo, né? Como está sendo o dia a dia deles, como está sendo a rotina dentro da escola e fora da escola, como eles estão preparados para lidar com os desafios do dia a dia. Então, muitas vezes, uma dessas respostas pode dizer muito do teu aluno. Por isso que é tão importante, como eu digo, a produção textual, a leitura e produção de textos dentro e fora da escola, que os nossos alunos também sejam estimulados a fazer leituras fora da sala de aula. Tomar água que está muito quente.
Então, para a gente chegar ao final da nossa reflexão de hoje, o texto Piscina, de Fernando Sabino, pode ser trabalhado no ensino fundamental e médio, com o objetivo de levar o aluno a refletir sobre diversos aspectos, tais como desigualdade social, nutrição e saúde. É interessante destacar que a água da piscina recolhida pela mulher da favela é utilizada como um nutriente, ou seja, algo necessário para a saúde do ser humano. Em clara oposição, a água da piscina é utilizada apenas para lazer pelos donos do casarão. Em outras palavras, é um elemento de luxo. A questão da desigualdade social pode ser trazida à tona, tanto pelo valor crítico que representa, quanto pela sua capacidade humanizadora. A discussão sobre os problemas sociais constitui um ponto importante do trabalho com literatura em sala de aulas. Ela também permite fazer perceber a multiplicidade de modos de vida existentes na sociedade brasileira, questionar se esta multiplicidade é positiva ou não, até que ponto trata-se apenas de multiplicidade e a partir de que ponto se torna uma questão de desigualdade social. Assim, a literatura pode colocar os alunos em contato com o outro em sua sociedade, sem que este contato seja negativo ou prejudicial. Outro ponto importante é sobre questões ambientais. Uma piscina utiliza uma grande quantidade de água. Desse modo, não seria um desperdício? A mídia sempre está em alerta para a economia do consumo de água, já que ela pode acabar daqui a alguns anos. Mas as piscinas continuam sendo apresentadas como símbolo de poder. Também pode ser explorada a questão de segurança, pois a mulher com a lata na mão entrou tranquilamente no quintal alheio, recolheu a água e foi embora. Ela teve um fácil acesso. Assim, pode-se questionar o quanto os poderes públicos investem ou deixam de investir em segurança. E também se os investimentos que são feitos vão para o caminho certo, pois não apenas falta segurança na casa de classe alta, mas falta cidadania para a mulher com a lata. Pode-se trabalhar para que o estudante desenvolva sua consciência para a tomada de decisões enquanto cidadão ativo na resolução de questões relacionadas a medidas econômicas. Podem-se abordar questões como: uma piscina é uma obra que tem um custo alto para construir e manter. Será que vale a pena tal investimento? Qual a importância e a real motivação para se ter uma piscina? O texto Piscina, sem dúvida, proporcionou certo incômodo íntimo aos leitores dessa pesquisa do professor Ricardo Davi. Os leitores, ao interpretá-lo, deixaram transparecer as suas posturas ideológicas, determinadas pela classe social e que cada um pertencia a representar. As perguntas objetivas de conhecimento informado pelo texto foram elaboradas com o objetivo de verificar a compreensão do leitor sobre aquilo que está no texto. As perguntas inferenciais, baseadas nos conhecimentos experienciais, nas crenças, ideologias e axiologias individuais, foram formuladas visando verificar as expectativas e as ideias do leitor referente às ideias expressas no texto e ao conhecimento de mundo relacionado com a camada sociocultural em que o aluno está inserido. Então, vejam que as perguntas inferenciais foram baseadas, né, com base na camada social que o aluno está inserido, já que é um texto que fala de pessoas ricas e pessoas pobres, desigualdades sociais, né? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Inferências textuais. É, as inferências textuais, né? A inferência na leitura é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de algo desconhecido, tendo como base uma observação.
No dia a dia é possível, por exemplo, inferir a riqueza de uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos veículos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um raciocínio, uma expectativa fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista, assim fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição. São estabelecidas algumas relações, evidentes ou prováveis, e chega-se a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. Então, na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os textos possuem informações explícitas e implícitas. Existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está de algum modo informado pelo texto ou através dele. Então, vocês veem, né, que, como eu falei, é tudo baseado no texto, vem o texto e vem o texto do aluno. Então, eu fico por aqui com esse brilhante artigo, Inferências Textuais, essa análise, esse estudo que foi feito com os alunos do professor Ricardo Santos Davi, nesta escola, né, com o texto A Piscina, do nosso querido escritor Fernando Sabino, e assim, que vocês possam, né, mais uma vez eu peço, tragam textos para os seus alunos lerem, textos bons, existem muitos textos maravilhosos na internet, não precisa nem comprar livros. Eu sei que comprar livro é muito bom, né? Ajuda o escritor, mas se você, professor, professora, não recebe uma incentivação, não recebe uma remuneração, uma gratificação para a compra de livros, então você pode imprimir da internet os textos e levar para os seus alunos, xerocando bons textos. Hoje, os nossos escritores contemporâneos estão produzindo textos lindos, né? Textos que falam do dia a dia dos alunos, da vida como ela é, né? O texto aborda os costumes das nossas sociedades, as tradições, as culturas, né? A forma como os jovens se comportam, como as mídias influenciam os nossos jovens. Então, tragam textos motivadores para que os nossos jovens possam fazer as suas inferências textuais. Dialoguem em sala de aula sobre os textos. Incentivem os alunos a interpretarem. O aluno precisa ler um texto e saber interpretar. Ele precisa saber criar o seu próprio texto através do texto que ele leu. Que vocês possam, professores e professoras, serem motivados pelos seus alunos, porque eu acho que só os nossos alunos, o carinho que a gente recebe todos os dias, seja num abraço, seja num oi, professora, tudo bem? Como está a senhora? Oi, professor, bacana, legalzinho, né? Diga aí, professor, tá ligado? Né? Desse jeito que eles falam conosco, desse jeito lindo. Os meus tá ligada, professora? Tô ligada. Então, que vocês possam, junto com os alunos de vocês, transformarem essa educação. É esse o meu conselho que eu deixo para vocês. Trabalhem os textos em sala de aula, produzam textos, façam leituras, porque o aluno vai te agradecer quando ele chegar para fazer um exame de qualidade da educação, principalmente o Enem, que é o exame tão temido pelos alunos. Ele vai conseguir fazer inferências textuais das questões, das provas que são objetivas, e ele vai conseguir produzir a sua redação de uma forma mais fácil, se ele tiver trabalhado textos, se ele tiver produzido textos e se ele tiver feito muitas leituras em sala de aula. Então, beijo, beijo no coração, me despeço por aqui, a gente se encontra numa próxima videoaula. É um prazer sempre estar com vocês, gente.
É muito gratificante vir aqui quase todos os dias, gravar vídeos, para vocês, para que eu possa dar a minha contribuição para a educação brasileira, que a nossa educação, ela realmente dê uma reviravolta, ela se transforme, né, ela entre no rio de Heráclito e que esse rio seja uma água corrente, uma água nova, né, pra toda vida que a nossa educação entrar, ela se depare com uma nova água e que a nossa educação ela saia da caverna, como diria Platão, e vá ver, enxergar a luz, essa luz tão necessária para os nossos alunos, né? Essa luz que se faz conhecimento na cabecinha de todos os nossos alunos. Então é isso, fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês estejam sempre prontos para os desafios do amanhã. Voltamos em outro momento. Tchau, tchau.